bem? Bom, é um motivo de muita alegria estar aqui mais um sábado agora aqui com vocês, né? Todos os sábados a gente está, cada um nas suas igrejas, nos seus locais de encontro. E, graças a Deus, hoje, recebi esse convite maravilhoso de estar aqui com vocês. Posso dizer que, para mim, é um privilégio e uma alegria estar aqui. É uma alegria porque, quando a gente faz esse intercâmbio, a gente consegue ver pessoas, amigos, né? Pessoas que a gente não via há um tempo. Mas também eu posso dizer que é um privilégio porque abrir a palavra de Deus é um privilégio, é uma responsabilidade. Eu acho que o mais difícil é abrir essa palavra e trazer a mensagem que ela tem tão poderosa. Mas hoje estou aqui e eu espero que possamos crescer juntos no aprendizado e no partilhar desse pão. A você que está em casa, o meu feliz sábado, o meu abraço a você. Muito em breve estaremos juntos, podendo não mais depender apenas de estarmos conectados, mas sim, conectados estaremos apenas como uma ferramenta a mais de interação, mas poderemos estar aqui e juntos nos reunirmos e compartilharmos da nossa esperança. Quando nós falamos de esperança, eu me lembro que estava pensando e falei, poxa, a gente fala assim, a gente fala, né, espaço novo tempo, a gente pensa o quê? Novo tempo, esse símbolozinho que nós estamos vendo aí. Quando eu lembro novo tempo, eu me lembro daquela ilustre frase, né? Novo tempo. A voz da esperança. Olha que beleza. E sabe o que é mais interessante? É saber que nós carregamos algo que fala de esperança. Nós carregamos não somente um símbolo que remete à esperança, mas nós trazemos uma mensagem que fala de esperança. E eu gostaria de trazer para vocês o título da mensagem dessa manhã, como dores de parto. Quero dizer que é um título um tanto intrigante, é um título sugestivo também, mas é um título que sugere algo que me intriga e também me deixa curioso, mas é um título que traz esperança. Quero te convidar a abrir Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, eu gostaria de citar exatamente o verso o qual eu extraí o título dessa manhã. Mateus 24, verso 8 diz, porém tudo isto é o princípio das dores. Enquanto você está aí com a sua Bíblia em Mateus 24, gostaria de fazer mais uma oração com você, para que possamos pedir mais uma vez a presença que já está no nosso meio, mas a iluminação do Espírito Santo. Oremos. Nosso Pai querido que estás nos céus, já cantamos, louvamos, engrandecemos o Teu nome, Te adoramos com tudo aquilo que temos, com os nossos bens, com o nosso cantar, com o nosso louvor, com o nosso vestir, com a nossa reverência, mas agora nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos que o Teu Santo Espírito fale de forma íntima, pessoal, individual, e que Ele impressione, acima de tudo, os nossos corações e nossas mentes. Possamos estar preparados para confortarmos com esperança o nosso coração, mas levarmos esperança para um mundo que tanto precisa. Portanto, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, neste momento, nos ilumine a compreensão da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse título, ele é um tanto intrigante porque Mateus 24, juntamente com Marcos 13, Lucas 21, talvez um dos sermões mais importantes de Cristo e uma das orientações mais importantes que Cristo deixou para os discípulos nessa terra. É claro que, naquele momento, Jesus precisaria
preparar não somente o coração, mas preparar o crescimento daqueles homens, também mulheres, para a missão, para a expansão do reino de Deus. Para aquela grande missão que estava sendo confiada e que logo mais, quando Cristo partisse, seria confiada a eles. O sermão de Mateus 24, o sermão profético, neste sermão temos uma dupla profecia. Em primeira instância, vai falar um pouquinho vai trazer os acontecimentos do ano 70, quando Jerusalém é sitiada, mas também sobre os eventos, sobre o final dos tempos, tempos estes que antecederiam a volta de Cristo a essa terra. É claro que quando nós lemos nesse capítulo, sempre o que nos chama a atenção são tragédias, são catástrofes, e eu poderia dizer para vocês que elas nos abalam profundamente, nos deixam apreensivos, temerosos. Eu não consigo, queridos, ver nas tragédias algo positivo. Mas essa manhã eu quero te convidar a descobrir qual é o sinal da volta de Jesus. Eu gostaria de ler com vocês alguns textos de Mateus 24. E eu quero entrar no título de hoje, como dores de parto. Leia comigo, no verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram deles os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. E eu paro por aqui. Antes de falarmos propriamente dessas questões, eu gostaria de falar de algo que eu citei. Essa palavra, princípio das dores, essa palavra ela me intrigava quando eu lia. E eu confesso para vocês que por muito tempo eu não entendia. Mas foi lendo em algumas outras versões bíblicas ao longo do tempo. E aí foi estudando, entendendo, e me deparei com um termo, dores de parto. Aqui fala princípio das dores, mas eu já vi dores de parto, ou também você pode ter visto contrações. Tudo isso está falando da mesma coisa. Então, pesquisando sobre isso, as dores de parto, confesso que elas são intrigantes, até porque, como homem, talvez eu nunca vá entender o que seria esse momento de tensão, de espera, que somente a mulher passa. O homem, ele passa ali como um coadjuvante, né? Temeroso, preocupado, às vezes não sabe o que fazer, né? Quantos e quantos casos o homem vai até o trabalho de parto, o cara não consegue, ele desmaia, né? Eu fico até pensando, quando chegar o meu dia, não sei. Eu não sei se eu vou ter condições emocionais para aguentar uma situação como essa. E não digo só isso, condições emocionais para poder dar suporte para alguém que precisa, né? Que está num momento de tensão, né? É um momento bastante importante. Mas eu explico, as dores de parto agora aqui, Jesus ele usa esse paralelo, porque ele faz essa comparação com acontecimentos ruins que precederiam a chegada de algo bom. E aí eu explico. As dores de parto, nesse sentido, elas fazem um paralelo quanto às contrações que uma mãe sofre antes da chegada de seu amado bebê. Pesquisando sobre isso, mesmo que de forma leiga,
não sou nenhum especialista na área, mas eu descobri que existem diferentes tipos de contrações ou dores de parto. E aí vocês podem me corrigir, mas vendo que a doutora Luciana Herrera, ela fala sobre isso, ela fala, por exemplo, que existe um momento que, no final da gestação, há um endurecimento da barriga da gestante e ela começa a sentir algumas dores. Porém, isso, ela diz que todas as mulheres irão passar por isso, pelo menos em sua maioria. E ela fala que ela endurece, começa a doer a barriga, e é comum. E, tecnicamente, essa contração não é a contração real, mas é a contração chamada de contração de Braxton Hicks, acho que é esse o nome, se eu não estiver enganado, mas popularmente conhecida como contração de treinamento. E ali não é uma contração propriamente dita, mas a mulher passa por esse momento. E existe diferença entre essa contração e uma contração real. Qual que é a diferença? Na contração de Braxton Hicks, ela acontece não mais, dificilmente ela vai passar de 10 minutos. Ela é curta, né? Apesar de que, para quem está sentindo dores, até 10 minutos é uma eternidade, né? Vamos dizer. Mas isso é considerado um tempo mínimo, de curta duração. Em contraposição a isso, a contração de trabalho de parto, as dores de parto propriamente ditas, ela endurece toda a barriga e pode até surgir dores nas costas. E essa contração, ela dura mais que 10 minutos e ela vai acontecer de tempos em tempos, podendo ser de 10 em 10, de 5 em 5 e tornar-se mais frequentes. Acho que está tudo bem até aqui, né? Estou aqui com alguns especialistas, aqui os universitários estão aqui, né? Vai acenando, eu vou prosseguindo. Ou seja, conclusão minha, eu entendi que existe as contrações reais e existem uma pseudocontração, vamos dizer assim. Contrações que anunciam a chegada do bebê. Mas agora eu quero voltar ao texto com você. Quando Jesus, eles saem do templo com os discípulos, eles estão se retirando, os discípulos chamam a Cristo, e eles chamam a atenção de Cristo para uma coisa específica. Vocês se lembram no texto? Eles começam a mostrar o templo. E o templo era algo de muito orgulho para aqueles homens. Lendo o Grande Conflito, né, ela começa que Jesus, assentado no Monte das Oliveiras, ele contempla. E eles vão mostrando. E o que acontece é que eles chamam a atenção de Cristo para a coisa que existe de mais importante em Israel: o templo. Esse que por muitos séculos e séculos passou por problemas, destruições, reconstruções e construções. E aquilo era um monumento, talvez a construção de maior orgulho daquela nação, e até hoje. Acontece que não ter mais templo, ele ser destruído, para aqueles homens era o mesmo, e podemos até imaginar que, em seu pensamento, não ter mais templo para eles era o quê? O fim do mundo. Imagina, Jesus fala assim, não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser destruído. Como assim, Jesus? O templo ser destruído é o fim do mundo. É nessa prerrogativa que começa o diálogo, e por isso que eles vão e perguntam, Jesus, então nos diz, já que é o final do tempo, o templo ser destruído, quando que vai acontecer essas coisas? Qual sinal nós vamos identificar? Perceba que
A máxima de Cristo nesse momento de diálogo inicial é: vede que ninguém vos engane. No verso 3 e o verso 4, e no verso 4 Jesus: vede que ninguém vos engane. A pergunta é uma pergunta de quem está querendo ser enganado, é isso que Cristo está dizendo. Vamos entender a dinâmica do texto. Eles mostram o templo, Jesus fala que o templo vai ser destruído, na cabeça deles, problema, final do tempo, fim do mundo. E agora eles perguntam que sinais, quando aconteceria? Porque se eles associaram a destruição do templo ao final dos tempos e à vinda de Cristo, então, vamos lá, uma pergunta para as duas coisas. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 5. E aí nós entendemos que a preocupação daqueles homens não está nas ações de Cristo relacionadas à sua vinda, mas sim eles estão preocupados com uma catástrofe: o templo ser destruído. Eles associam a vinda de Cristo com uma catástrofe, com algo de perda. Na cabeça deles, tragédias eram sinais da volta de Cristo. E Cristo sabia que eles estavam enganados. Tragédia como sinal do fim do mundo sensibiliza o coração das pessoas, deixam elas vulneráveis para serem enganados. E é por isso que Cristo: vede que ninguém vos engane. Vocês vão estar abalados. Então, este era o pensamento de Jesus. Por isso, de pronto, ele responde: virão muitos em meu nome, e, se possível, enganarão a muitos. Agora eu pergunto: não vai enganar quem está pensando que tragédias são sinais de sua volta? E aí Jesus ele continua: certamente, ok? Ele quer dizer, não tenho dúvidas. Ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. E aí, queridos, eu quero, nesse ponto inicial, concluímos que guerra não é sinal da volta de Jesus. Isso não é o fim. Jesus responde para eles. Guerras, elas sempre existiram. No momento que Jesus está falando com eles, o Império Romano estava se preparando para invadir a França. Quem viveu na época do Império Romano sabe o que é guerra. No século XX, vivemos muitas guerras. As primeiras e segundas guerras mundiais, Guerra Fria, logo mais World Trade Center. Desde essa declaração de Cristo, nesses quase 2000 anos, sempre houve guerras, e apenas 7 anos o mundo experimentou um cessar de guerras. Guerras não são sinais. Então o texto continua no verso 6, certamente é necessário assim acontecer, mas não é o fim. O verso 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo é o princípio das dores. Não é o fim. Ele fala, vocês serão odiados, vos matarão, verso 9, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqueles, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Mas ainda assim, não é sinal da volta de Cristo. Percebam. Acontece que, fazendo o paralelo com a questão da gravidez, que eu fiz anteriormente, existem eventos que vai acontecer na vida da mulher, que vai sugerir a chegada do bebê, momentos difíceis, momentos de dificuldade, momentos de dores,
mas ainda não é o fim. Vai chegar essa contração de treinamento, mas ainda o bebê não está pronto. E como dores de parto, os eventos eles vão acontecendo sucessivamente, e quando chega no momento das contrações reais, esses eventos eles vão se tornando mais frequentes. É por isso, queridos, que alguns anos atrás, nós ouvíamos algumas tragédias no mundo, no Brasil, mas era uma coisa muito pontual. Acontecia uma coisa aqui, passava um ano inteiro, na retrospectiva de final do ano, pensávamos naquele evento, e aí a gente passa por momentos difíceis, e hoje a gente vê que as coisas elas vão estourando simultaneamente. Isso preocupa. Mas no verso 14, nós vamos ler, e aí nós vamos entender o sinal da vida de Jesus. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aqui está o sinal. Sinais da volta de Jesus. O sinal da volta de Jesus não é tragédia. O sinal da volta de Jesus é o evangelho sendo pregado. Se nós pudéssemos lembrar do paralelo com aquilo que tudo que nós estamos vivendo de o ano passado para cá, com toda a problemática que o mundo tem enfrentado, nós estamos percebendo o disseminar da palavra de Deus. Não é verdade? Quantas e quantas pessoas que não viriam aqui, não estariam aqui conosco, mas hoje nós estamos entrando em suas casas. Não é verdade? Eu tenho a minha mãe lá do outro lado do Brasil, e todas as vezes a gente manda o link e ela acompanha lá, né? Com muita dificuldade, às vezes, de lidar com a tecnologia, a gente dá uma forcinha de estar orientando, e ela assiste, e aquilo ela gosta daquela mensagem, conforta, e às vezes está num momento difícil, e aquela mensagem que está chegando agora para ela, que ela não precisou se deslocar, isso sim é um sinal. Imagine quantos e quantos, eu não sei, vocês poderiam falar com muito mais propriedade que eu, quantos inscritos nós temos, talvez, no nosso canal. Eu falo porque lá da Igreja Central, a gente começou, assim, impulsionar esse negócio de YouTube com mais força do ano passado para cá, e foi crescendo esse negócio de seguidores e pessoas e visualizações, e eu tenho certeza que vocês sentiram o mesmo. Isso é um sinal. O evangelho ele está sendo possível para várias pessoas que talvez não estariam aqui. O sinal da volta de Jesus é o evangelho sendo pregado. E aí a pergunta é, mas quem prega o evangelho? São os anjos, meus queridos? São seres celestiais? Apocalipse diz, eu vi um anjo no meio do céu, tendo o evangelho eterno. E nós sabemos que o exemplo, que a simbologia desse anjo é de uma mensagem, de um movimento, é de um movimento que, com muita pressa, está pregando o evangelho. E por isso, novo tempo, a voz da esperança. Um momento onde o mundo passa por trevas, a gente conseguir apresentar uma luz, lá no finalzinho. E essa luz vai se expandindo. Hoje o canal, por exemplo, ele tem se tornado mais relevante, que ele está em outras operadoras de transmissão. Olha que coisa boa. Quem prega o evangelho é você e eu. Este é o sinal da volta de Jesus. E se nós não fizermos, as catástrofes, elas serão objetos para sermos enganados. As catástrofes abalam as pessoas. E é motivo para que elas possam ser enganadas. Precisamos nos encher do Espírito Santo, os jovens se levantarem, a igreja se unir, e não um conclave é sinal. Não uma eleição americana, não guerras no Oriente Próximo. Quando o inimigo, não é o inimigo de Deus que diz que Jesus está voltando. Ações catastróficas são coisas do mal, do mundo e de Satanás.
Deus está dizendo que quem termina a história do mundo é Ele e não o mal. E por isso que o Evangelho será pregado, então virá o fim. É Jesus que termina. E eu e você somos coadjuvantes. É claro que, para que nós possamos terminar, vai acontecer terremotos, guerras. Mas eu quero dizer que Deus está dizendo que quem termina a história é Ele, não o mal. Deus que fala que termina. E quando o seu povo se levanta para anunciar o seu retorno. Guerras, sim, mas agora uma guerra contra o reino do mal. Uma guerra de resgate, de anunciação da luz. Terremotos, sim, mas o terremoto de um povo, de um movimento que vai abalar o mundo, saciando as necessidades das pessoas, pregando a mensagem verdadeira, saciando a fome das pessoas. Isso é um sinal da volta de Cristo. O pastor Robson, ele diz que o céu, ele se aproxima quando o Filho de Deus se aproxima do céu. O sinal da volta de Jesus é este evangelho sendo pregado. Eu quero dizer para vocês, queridos, com muita alegria no meu coração, o evangelho está sendo pregado. Você está pregando o evangelho. E sabe como que você está pregando o evangelho? Lá no seu trabalho, nas suas ações, às vezes da forma como você sorri, da forma como você fala, lá na rede social, da forma como você se interage com as pessoas, quando está todo mundo brigando e discutindo por assuntos que são frívolos, você está levando uma esperança, postando algo positivo, você está pregando, você está sendo um sinal vivo de que Jesus está voltando, e Ele está voltando. Abacuque 2:3 diz: porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Hoje eu gostaria de ser bastante objetivo. Eu gostaria de contar uma última história para você. As nuvens pesadas da Segunda Guerra Mundial ainda cobriam o mundo. E em 26 de dezembro de 1944, o oficial japonês Hiro Onoda, acho que você já ouviu falar dele, ele foi enviado à ilha filipina de Lubang, ocupada pelo Japão, a fim de servir a brigada Tsuji. Antes de partir, o comandante de sua divisão, Major Yoshimi Tamiguchi, ordenou: você está absolutamente proibido de morrer por obra das próprias mãos. Pode demorar 3 ou até 5 anos, não importa o que aconteça, voltaremos para buscá-lo. Até enquanto tiver pelo menos um soldado, você deve continuar a liderá-lo. Sob nenhuma circunstância, desista em sua vida voluntariamente. Em outubro de 1945, quase um ano depois, Onoda e 3 companheiros viram um panfleto anunciando a guerra terminou no dia 15 de agosto. Desçam das montanhas. Entretanto, eles desconfiaram da informação e, posteriormente, outros folhetos com imagens foram jogados pelo ar. Mas eles também desconsideraram. Em 1949, um de seus companheiros foi embora. Em 1954, o segundo morreu com um tiro. Em 1972, o último foi morto. Onoda, então, ficou sozinho. Em fevereiro de 74,
Um explorador japonês o encontrou, mas ele ainda assim recusou a se render, dizendo que continuava aguardando as ordens de seu oficial superior. Foi então que fizeram os preparativos para que o Major Yoshimi Taniguchi voasse até Lubang no dia 9 de março de 74. Ele encontrou Onoda e o dispensou. Assim, 29 anos depois, a promessa se cumpriu. Não importa o que aconteça, voltaremos para buscá-lo. A Segunda Guerra Mundial terminou há muito tempo, mas o grande conflito cósmico histórico ainda está em andamento e logo terminará. E o nosso general virá para nos falar: vocês estão dispensados. Seus fiéis soldados para casa. Não sabemos quando ele chegará. Essa era a preocupação dos discípulos. Entretanto, uma vez que ele cumpriu todas as suas promessas anteriores, podemos ter a certeza de que cumprirá também a da Abacuque 2:3. E nos incentiva, Abacuque 2:3. Em vez se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Em vez de reclamar o quanto a demora, devemos vigiar a sua vinda. E o que pode acontecer a nós a qualquer momento. Nunca desista. A palavra de Deus é confiável e a sua vinda é certa. Em Mateus 24, 31, 24, 29 ao 31 diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa é a nossa esperança. E muito em breve o nosso general ele virá para nos autorizar. Mas até chegar esse dia, que possamos ser fortalecidos, que possamos lutar com honra, com bravura, e que possamos unir os nossos esforços até o último soldado. Pode ser que sejamos atingidos. Pode ser que no meio do caminho, eu possa ser atingido. Mas que eu e você possamos nos unir, nos amparar, para que as pessoas elas possam ver, e muito em breve o sinal vai aparecer no céu, e nós vamos ver o nosso rei, o nosso general vindo para nos buscar. Que Deus te abençoe. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza, declaram que Deus é amor. Em silêncio, a batalha terminou. Cada anjo se inclina ante a glória do Senhor. Na grande controvérsia, nosso Cristo triunfou.
as marcas da vitória que na cruz venceu o mal. Mesmo sem dizer mais nada, é tão fácil de entender. O seu sangue me salvou e estou para sempre com você. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente, foi Jesus que me salvou. Minha última lágrima, sou pra sempre do Senhor. Os remidos se aproximam lentamente de Jesus. Aos seus pés estão coroas em memória à sua cruz. Os reinos deste mundo são para sempre do Senhor. Anjos cantam a vitória em perfeito louvor. E do alto de seu trono, Cristo olha para mim. Vejo as marcas que me abriram um caminho até ali. Não consigo dizer nada, mas é fácil de entender. O seu sangue me salvou e estou pra sempre com você. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente, foi Jesus que me salvou. Minha última lágrima, sou pra sempre do Senhor. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente, foi Jesus que me salvou. Minha última lágrima, sou pra sempre do Senhor. Apocalipse 22, o verso 20 diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Posso orar com você? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai querido, estamos vivendo momentos difíceis neste mundo, mas há uma certeza no nosso coração: o Senhor prometeu voltar e muito em breve o Senhor voltará.
que até que esse dia chegue, nos mantém de pé, nos fortaleça, fortalece o teu povo, fortalece a tua comunidade, fortalece a tua igreja invisível que está em todos os lugares, pessoas que estão te buscando e que no tempo certo elas ouvirão a tua voz. Que eu possa ser um Cristo para muitas pessoas, que os meus amigos aqui, eles possam ser Jesus para as outras pessoas, que eles possam demonstrar em suas ações, em suas atitudes, que o Senhor está voltando. Não vale a pena mais viver neste mundo, Pai. Estamos preocupados com coisas pequenas, mas o mais importante é estar ao teu lado. Ó Deus, não deixe que ao sair deste lugar onde sentimos a tua presença, onde sentimos a atmosfera do céu, não deixe que ao sairmos daqui, saímos da tua presença, Deus. Permaneça conosco, permaneça nos nossos corações, e ainda que estejamos passando por tempos difíceis, seja o nosso apoio, seja o nosso auxílio, seja o nosso esteio, mas acima de tudo, seja o nosso guia neste caminho estreito, nesse caminho que nos leva para o céu. Nos permita, Senhor, enxergar a tua glória, nos permita levantar as nossas cabeças e ter a certeza de que a nossa redenção se aproxima, e que mesmo soldados em terras distantes servindo, aguardamos, ó Deus, a autorização do grande general, em que virá para nos buscar e levar para a nossa casa. A nossa casa não é aqui, não nos deixe acostumarmos com este lugar, mas permita que experimentemos a cada dia do céu, e que se houverem lágrimas, nos dê a certeza de que o Senhor as enxugará. Despede-nos na companhia dos teus santos anjos, do teu santo e bom Espírito, e que a graça de Cristo esteja com todos, em nome de Jesus, amém. Meu abraço, a minha alegria está aqui com vocês mais uma vez. Eu me despeço de vocês que estão aí em casa, meu abraço virtual, e muito em breve nós vamos poder nos reunir, abraçar, beijar. Eu espero que você saia com a esperança da volta de Cristo no seu coração. Que Deus te abençoe.